CIPROTAF sediou entre os dias 9, 10 e 11 a reunião do Conselho Deliberativo da Federação Nacional do Fisco. Estão presentes em Cuiabá a FENAFISCO e 30 sindicatos filiados à federação para tratar de temas importantes da carreira fiscal. Para falar um pouco mais sobre o funcionamento e a finalidade da reunião do CD da FENAFISCO, está aqui comigo o presidente da Federação Nacional do Fisco. Com certeza. E eu vou explicar de uma forma, trazendo a experiência de que eu passei 6 anos como presidente do Sindifisco Paraíba, e aí eu vou passar um pouco da experiência. As reuniões do Conselho Deliberativo da FENAFISCO, no meu entendimento, é uma grande formação sindical e política. Veja que a FENAFISCO tem um curso de formação política e sindical. Nós temos um projeto de participação política, mas eu te digo uma coisa, o que mais forma dirigente, o que mais forma pessoas que têm condições e têm a oportunidade de participar das reuniões do Conselho Deliberativo é o Conselho Deliberativo. Porque nesta reunião do Conselho Deliberativo, nós socializamos as nossas dificuldades, aí a gente termina observando que as nossas dificuldades na questão de carreira, na questão dos direitos, são muito idênticos de Estado para Estado. Mas nós socializamos também as soluções. Como foi que determinado sindicato resolveu a questão dos quinquênios? Como foi que determinado sindicato resolveu a questão da paridade? A questão, por exemplo, previdenciária. E aí, isso tanto politicamente, como é que o sindicato resolveu, e juridicamente, como é que o sindicato resolveu. Ou seja, nós socializamos também processos jurídicos também no Conselho Deliberativo. Quando alguém diz, olha, eu entrei com ação da URV e resolvi desta forma, aí ele socializa, os outros já pedem, me socializa essa ação. Ou seja, é uma verdadeira troca de informações, é uma verdadeira socialização que nós crescemos politicamente, nós crescemos pessoalmente e nós crescemos de todas as formas. E essas reuniões são realizadas com que periodicidade e por que nos estados? A periodicidade ela muda um pouco. Nós realizamos em torno de 6 a 7 CDs por ano, mas às vezes existem ocasiões que a gente faz 8. Vai depender de acordo com a necessidade do Estado. E a gente pode até fazer até mais ainda reuniões. Se determinado Estado estiver passando por uma dificuldade muito grande, aí nós convocamos extraordinariamente a reunião do Conselho Deliberativo naquela unidade da Federação para que a gente possa ajudar a apoiar aquela unidade da Federação, dar o apoio político. Aqui em Cuiabá está representada as 27 unidades da Federação. Ou seja, nós estamos trazendo o peso político da federação para ajudar as questões aqui. Não o peso político para ajudar a brigar, mas o peso político para ajudar a negociar, para indicar caminhos, para dizer ao governo do estado de Mato Grosso que existem caminhos e vai ser benéfico para o governo e vai ser benéfico para a própria categoria e para a própria sociedade, porque a administração tributária vai prestar um melhor atendimento ao contribuinte. De que forma que o CIPROTAF trabalha em conjunto com a federação? Qual que é o papel que o nosso sindicato vem desenvolvendo junto à federação? O CIPROTAF, o papel e a ajuda que o CIPROTAF tem dado à federação é muito grande. Nós somos muito gratos ao CIPROTAF, porque os trabalhos que nós fazemos no Congresso Nacional, o CIPROTAF sempre manda uma pessoa para nos ajudar. Quem já foi lá em Brasília, no Congresso Nacional, sabe quais são as nossas dificuldades. E quando nós entramos num gabinete, o deputado, tem alguém do meu estado aí? A primeira coisa que ele pergunta. Não adianta Manuel ir a um gabinete de um deputado de Mato Grosso, se Manuel não é de Mato Grosso, Manuel é da Paraíba. Então ele pergunta, quem é do meu estado que está aí? Então, isso não só de Mato Grosso, mas de todas as unidades da federação, eles perguntam. E isso ajuda a abrir portas. Quando abre portas, aí nós apresentamos os nossos questionamentos, as nossas posições, referente ao projeto, se nós queremos que aprove ou não aprove. A gente pede o voto favorável ou o voto contra do deputado. Ou seja, o CIPROTAF tem nos ajudado bastante em Brasília e tem nos ajudado também na questão das reuniões do Conselho Deliberativo. Palavra de ordem é mobilização, participação política? Com certeza. Primeiro, união.
porque sem união a gente não consegue mobilizar. Segundo é mobilização e participação, porque sem mobilização, sem participação da categoria, a participação é efetiva, a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta Manuel, como presidente da federação, sair por aí sozinho, isoladamente, tentando resolver nada. Não vai resolver nada. Tem que ter um grupo dando apoio. Não adianta Bosco, do Ciprotaf, estar aqui caminhando sozinho por todas as secretarias, se o governo, os setores do governo não souber que por trás de Bosco tem toda uma categoria dando apoio. Então, isso é representatividade. E representatividade não é apenas o número de filiados que o sindicato tem, mas o poder de mobilização do sindicato. Isso dá credibilidade, isso dá respeito, isso dá peso ao representante e aí negociar as questões. Então, a categoria tem que participar, tem que estar pronta para a mobilização, tem que estar unida nas questões e contribuir com o sindicato. Qual é o sentimento do sindicato em sediar uma reunião do Conselho da Federação? O Ciprotaf se sente muito honrado em trazer pela segunda vez aqui no estado de Mato Grosso a Federação Nacional do Fisco com os seus filiados para a gente fortalecer a nossa carreira do fisco no Brasil. Quais são os temas que serão abordados durante essa reunião? Aqui nós vamos abordar a questão de lei orgânica da administração tributária, a previdência e outros direitos que são atenuantes à fiscalização, ao grupo TAF, né? Então, nós temos trabalhado muito nessa premissa aí, buscando melhorar cada vez mais as nossas condições de trabalho e proteger cada vez mais o grupo TAF de invasão em nossas atribuições. Durante essas reuniões, então, trata-se sobre a carreira do fisco e as deliberações que serão tomadas politicamente e partidariamente. Sim, nós temos essa premissa, vamos trabalhar politicamente buscando os apoios dos nossos deputados estaduais e federais e até os vereadores mesmo que participam desse processo, né? E cada vez mais fortalecendo o nosso lado político da nossa categoria. Como tem sido a atuação do Ciprotaf junto à federação? O Ciprotaf tem participado muito bem dentro desse processo aí da Federação Nacional do Fisco, promovendo vários cursos aqui dentro do estado de Mato Grosso e também o nosso trabalho perante o Congresso Nacional, onde nós temos feito um trabalho junto com nossos representantes, seja deputados federais e senadores, lá no Congresso, buscando apoio nos nossos projetos de interesse do grupo. Qual que é o recado que deixa para o sindicalizado sobre esse balanço da gestão do Ciprotaf? Nós temos trabalhado muito para o nosso sindicalizado, buscando aquilo que os colegas muitas vezes deixam de reivindicar seus direitos perante a administração estadual. Nós estamos buscando fazendo esse trabalho junto com os colegas no sindicato itinerante e também cobrando aquelas ações judiciais que nós entramos também contra o Estado. Lamentavelmente, o Estado é um bom cobrador, mas um péssimo pagador e não cumpre com suas obrigações perante aos seus servidores. O recado é para que estejam mobilizados e unidos nesse momento? Esse é o ponto principal, que estejamos mobilizados, fortalecidos para a gente enfrentar essas situações que o governo vem não cumprindo conosco. As decisões judiciais, a nossa solicitação da melhoria das condições de trabalho nos nossos postos fiscais, capacitação, outro ponto alto, né? Hoje nós temos um direito tributário bastante dinâmico e nós precisamos que a Secretaria de Fazenda invista em seus servidores da área tributária, realizando cursos para que a gente possa desenvolver um trabalho de excelência buscando uma arrecadação melhor para o Estado. Rogério, qual que é o cenário político que a federação encontra? A FENAFISCO, na verdade, ela está vendo que é um cenário de oportunidades. Oportunidades da gente rever o Estado brasileiro, oportunidades de a gente trazer para a concepção de que a gente obedeça aquela cláusula pétrea que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, item 1 da Constituição, que diz
que o federalismo tem que ser preservado. Então, quer dizer, é a hora da gente fazer o debate para que ocorra a verdadeira descentralização no país. A gente não pode mais conviver com arrecadação tributária muito forte na mão da União. Nós não podemos mais conviver com os estados dependentes, não só financeiramente, economicamente, tributária, e acima de tudo a gente vê o enfraquecimento do atendimento à população. E o atendimento à população só vai ocorrer onde ela está presente. Quem faz essa prestação de serviço, quem pode atender diretamente a população, são os estados e os municípios. Então, quer dizer, o cenário é para que a gente traga aquilo que é a nossa origem, um federalismo forte, um atendimento social que o Estado tem que fazer. Então, é com essa lógica que a gente vê um cenário aí promissor. Como que a federação se posicionou nesse movimento histórico que tem vivido o país? A FENAFISCO tem uma postura favorável a esse movimento. A gente entende que é um movimento que traz concepções que tem que ser debatida no país. A gente tem que trabalhar, sim, a melhor divisão desses recursos. E aí a gente pode dizer sem medo algum. A população clama por saúde, por educação e por segurança. E ela só vai existir se a gente tiver algum dos controles. Como é que a gente pode ter melhor atendimento à população? Como é que ela pode receber saúde? Como é que ela pode receber educação? Então a gente tem que começar primeiro por um aspecto de controle dos gastos públicos, é um dos princípios. O segundo aspecto que tem que trabalhar claramente é o aspecto de que a arrecadação tributária ela tem que ser otimizada. Otimizada quer dizer o seguinte: nós vamos ter que conseguir buscar os recursos, o Estado tem que buscar os recursos de uma forma justa, ela tem que tributar mais forte aonde que tem grandes equívocos, onde não tem tributação, onde tem injustiças tributárias, trazer assim, uma justiça muito grande ao tributo, quer dizer, reduzindo o tributo, sim, em alguns segmentos, alguns setores, fazendo com que a população possa ser atendida em função desse retorno. E o terceiro aspecto é exatamente o combate à corrupção. O combate à corrupção ele vai se dar de diversas formas. Um dos aspectos a se tratar nessa questão é o aspecto de que uma boa parcela da corrupção, ela praticamente tem assim dois enfoques. Um é a questão aí dos repasses das verbas públicas, a questão orçamentária, a questão das licitações. Aí tem um grande foco, né, de corrupção, e que ele vai ser combatido com maior fiscalização, com controle social, que a sociedade tenha acesso à informação, transparência, né, acima de tudo. Então, isso a gente também consegue diminuir se a gente evitar o passeio do dinheiro público, que ele não fique a arrecadação saindo de forma descentralizada, ela vá para a União e depois ela faça o caminho inverso. Quer dizer, então, quanto mais ele fica tramitando, maior probabilidade de que ele seja corroído no processo. Então, a gente tem que diminuir essa tramitação do dinheiro, a tramitação dos recursos. E um segundo aspecto é, sim, trazer para a legalidade aquilo que está de forma irregular. Onde existe irregularidade? Onde tem sonegação. Então, uma boa parcela da corrupção, ela dá naquele caixa 2, naquele desvio dos recursos. Então, automaticamente, se você otimizar a fiscalização, você traz para os cofres públicos, você legaliza o dinheiro e aí você só vai controlar exatamente o outro aspecto. Quer dizer, então, nós temos que combater esses dois. E aí, com certeza, a população que será beneficiária, ela precisa, sim, do Estado, ela precisa desse atendimento social, e é o Estado que tem essa função. E ela tem que atender com prazer e que a gente possa fazer esse nosso povo bastante feliz. Recentemente tivemos a aprovação da admissibilidade da PEC 186, né? Como que foi esse trabalho até chegar a essa vitória para o fisco? Esse trabalho, a gente pode dizer sem medo algum, que foi dos estados federados. Então aqui o Mato Grosso teve um trabalho brilhante, trabalhou assim com muita propriedade, concatenado sim nesse trabalho nacional, mas a gente pode dizer que foi uma vitória dos nossos estados, né, onde eles conseguiram fazer o contato com os parlamentares, eles conseguiram convencer sim os parlamentares da sua base. Nós tivemos aqui um exemplo claro de que o relator do projeto foi um deputado aqui do estado, em que os colegas do fisco chegaram até ele, convenceram ele, explicaram o que era o projeto, ele saiu convencido e saiu na comissão em defesa, né, o caso do deputado Valtenir, que a gente agradece, sim, a atuação brilhante dele e tantos outros parlamentares do Mato Grosso que têm nos defendido, mas graças ao trabalho, sim, aí do sindicato. O que vem por aí, Rogério? Olha, é muita coisa. A gente sabe que esse movimento de massa, isso vai ter uma causa
assim, de mudanças, a gente vai ter mudanças de postura, sim. A gente sabe que tem grandes avanços, mas nós também temos preocupações. Preocupações que, de repente, aquela lógica de que a gente muda tudo para deixar tudo como está. Né? Ou pior, a gente muda tudo para deixar um pouco pior do que está. Então, aí a gente pode dar um enfoque que o que com certeza vai ser o tema do segundo semestre vai ser a questão da reforma política. A reforma política vai permear o debate nacional e nós temos algumas preocupações, porque nós temos problemas no nosso sistema político? Temos assim muitos, a gente tem algumas sugestões, a gente está fazendo esse debate para que a gente possa trazer propostas de aperfeiçoamento, né? Poderia citar algumas delas, mas a gente também tem algumas preocupações. A gente tem preocupações de que o processo possa ser para prejudicar a sociedade. Então a gente tem preocupação que a democracia, que custou muito cara a essa nação, ela possa deixar de existir de uma forma transversa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, de repente, uma proposta vem no sentido de que a gente quer apaziguar as questões políticas, mas a gente traz num projeto que prejudique, num projeto que acabe com o poder do eleitor. A partir da hora, uma questão bem específica, para tentar ser assim bem objetivo. Por exemplo, um dos debates que se traz lá é a questão do voto em lista. Será que isso é bom para a sociedade? Será que nós queremos isso? Então, a sociedade tem que entender o que é esse voto em lista. Voto em lista é simplesmente dizer o seguinte: o partido vai definir quais são aqueles que eles têm preferência e eles colocando naquele rol de preferência, a partir da hora que o eleitor depositou seu voto, ele está automaticamente depositando o voto naqueles que o partido já estampou como preferência. É isso que o nosso eleitor quer? O eleitor prefere votar no partido e deixar que o partido escolha por ele? Ou o eleitor prefere escolher o candidato que ele acha melhor? Então, isso é um exemplo de algo que está sendo posto e que a gente não pode ficar quieto. A gente não pode calar, porque corremos o risco, sim, de uma mudança ocorrer para prejudicar o processo. E esse é um exemplo, mas a gente poderia tratar de alguns outros, vários que tem por aí. Então, temos preocupações. Com certeza, as mudanças vão ocorrer, mas a gente tem que ficar muito atento que elas não venham para piorar a situação. As bandeiras dos sindicatos são as mais diversas. Diariamente nós nos deparamos com várias questões, algumas que têm que ser solucionadas de imediato, outras que demandam um pouco mais de tempo, né? Mas a luta do sindifiscal ela é diária, ela não tem folga não, é constante. Quais são as bandeiras de premissa do sindicato que traz para compartilhar aqui nessa reunião do CD? Normalmente a pauta do CD ela é deliberada pela diretoria da FENAFISCO, né? E dentro dessa pauta nós colocamos as nossas experiências regionais para que nós possamos com isso fortalecer o entendimento das ações que devem ser tomadas no âmbito nacional ou até mesmo servir de experiência para outros estados que estão na mesma situação e uma vez que nós também usufruímos muito das experiências regionais. Qual que é a avaliação que o senhor faz do CD aqui em Cuiabá? Muito boa, muito boa. Tanto pela cidade, pela receptividade, né? Mas nós esperamos que daqui possamos tirar diversas diretrizes que nos ajudarão com certeza a trabalhar as questões da nossa categoria no Tocantins e também uma pauta muito importante que vai ser colocada ainda nesse CD, que vai ser o posicionamento da federação e o posicionamento dos sindicatos com relação a essas mobilizações que estão ocorrendo pelo Brasil todo. O posicionamento é de apoio a essas mobilizações? Inicialmente, nós do Tocantins apoiamos sim as mobilizações ordeiras, né? Penso que esse é um passo importante que está sendo dado pela sociedade, é com certeza uma demonstração de amadurecimento político e nós vamos retirar aqui do CD também algumas orientações para que sejam trabalhadas em âmbito nacional. Julgamos que esse momento é um momento importantíssimo, tanto que, como cidadão,
participamos de uma manifestação em Palmas, né, onde estiveram presentes cerca de 15 mil pessoas, isso segundo a Polícia Militar. Alguns organismos dizem 15, outros 17, mas vamos ficar nas 15 mil pessoas, né? Muita gente, foi uma manifestação ordeira. Claro que com alguns focos isolados de agressividade num local ou no outro da cidade, mas que no geral foi muito bom. Foi uma oportunidade, inclusive, que eu tive, né, pessoalmente, de levar minha filha, que tem 14 anos, para ela poder viver esse momento histórico pelo qual o Brasil passa. Qual que é o recado que deixa para os nossos colegas do Fisco Mato-Grossense? Trabalho. Muito trabalho. Como eu falei, a pauta dos sindicatos não é uma pauta fácil. Quando você vence um item, surgem 2, 3, né? Então, muito trabalho, e que Deus abençoe a todos os dirigentes desse sindicato para que as decisões tomadas sejam as mais acertadas possíveis.